se eu sou dependente emocional ou não do meu ex. Hoje a gente vai ter um collab super especial, tá? Com a minha amiga Laís, psicóloga também, especialista em dependência emocional. Se você tá chegando nova por aqui, tá? Se você é nova aqui no perfil, que você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu sou Andressa Carazo, sou coaching de relacionamento e vamos iniciar a nossa live. Já vou chamar aqui a Laís. Oi, Laís! Boa noite, olá! Boa noite! Deixa eu ajustar aqui o efeitozinho. Pessoal, vem chegando, já manda essa live para aquela amiga que precisa ouvir sobre isso. Vamos ajudar essa mulherada, vamos ajudar esses homens também que estão aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, leoas. Boa noite, as seguidoras de Andressa e os meus seguidores também. Como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite da Andressa para estar aqui falando sobre esse tema muito importante. E só me apresentando para quem ainda não me conhece. Isso aí, Laís, apresenta para o povo. Isso. O meu nome é Laís, eu sou psicóloga e eu sou especialista em relacionamentos. E mais precisamente sobre o tema de dependência emocional. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse tema muito importante com vocês. Não é, Andressa? Isso aí, pessoal que é novo, que não é meu seguidor ainda, né? Que é seguidor da Laís. Estava introduzindo aqui o tema, né? Hoje a gente vai falar sobre como identificar se é ou não dependente emocional do ex. Um dos pontos que vem muito aqui através do perfil é essa questão de muitas mulheres não conseguirem identificar, né? E homens também, tá? Eu sei que tem muitos homens aqui também participando. Tem muita gente que não consegue identificar se tem essa ferida de dependência emocional ou não, né? Eu acho que isso é um ponto muito específico, Laís, porque as pessoas sabem que sofrem no sentido de se sentir desconfortável, no sentido de muitas vezes estão em um relacionamento ou estão passando por um término de relacionamento um tanto quanto conturbado, sabem que não tá fácil digerir essa dor, mas mesmo assim não conseguem observar que existe essa ferida de dependência emocional por trás, né? Isso, Andressa. E é extremamente importante identificar essa ferida, porque muitas vezes as pessoas confundem isso com um sentimento. Acham que é amor, acham que é afeto, e insistem muitas vezes naquela pessoa, naquele relacionamento, naquele ex, e elas acham que aquela pessoa que é para a vida delas, que vai trazer a felicidade, quando na verdade elas estão dependendo daquela pessoa. E hoje nós vamos explicar um pouquinho para vocês como diferenciar e como identificar se realmente isso é uma dependência ou se é um relacionamento que pode ser saudável, que é um relacionamento que não é disfuncional. E a gente percebe que um relacionamento, quando tem essa dependência, um primeiro sinal muito importante já para vocês conseguirem identificar é se você tem uma necessidade muito grande desse outro. Uma necessidade não é um querer simplesmente de estar perto. É uma necessidade que você sente como se fosse uma falta muito grande. Se o outro está distante, você quer a todo momento estar perto daquela pessoa. Você sente muito ciúme, você não se sente confortável em sua própria companhia. Você quer a todo momento estar cobrando daquela pessoa. Então, quando o relacionamento é saudável, existem afetos positivos. As pessoas têm propósitos, sonhos para construir juntos, uma vida. Tem aquele amparo, tem aquele carinho, tem aquele afeto. Então, esses são os sinais de um relacionamento saudável. Já quando é um relacionamento com a dependência, existe muito medo, muita insegurança, aquele medo muito grande de perder, aquela necessidade muito grande de estar com o outro, porque existe um medo muito grande de ficar sozinho, da solidão. E aí surge o controle, surgem os ciúmes, surgem todo esse desafeto que, na verdade, está instalado aí na dependência emocional. Não é, Andressa?
E eu Exato. acho muito importante também, Andressa, reforçar os vários níveis de dependência, não é verdade? Com certeza. E tem um ponto que, para mim, é muito claro também. Não sei se você concorda, Laís, mas quando a gente trata de términos de relacionamento, essa questão do apego, muitas vezes a dependência se mistura também com essa questão de saudade, com essa questão desse sentimento que a pessoa não consegue digerir se é dependência ou se é uma saudade. E eu acho que algumas pessoas misturam esse sentimento de dependência emocional, acreditando numa possível reconquista, mas na verdade é muito mais uma recaída muitas vezes que vai gerar muito mais dor, muito mais problema, muito mais dor de cabeça e desconforto. Por quê? Porque está atrelada essa ferida da dependência e essa pessoa não consegue romper esse vínculo. Então muitas mulheres, muitos homens também acabam se confundindo nos próprios sentimentos porque não tem essa interpretação de, poxa, será que eu tô vivendo uma dependência emocional ou será que eu realmente amo ainda essa pessoa? Será que esse relacionamento era saudável? E aí, muitas vezes, na nossa sociedade, a gente acaba internalizando esses relacionamentos problemáticos e conturbados e que não são relacionamentos saudáveis, como você falou, né? Isso, Andressa. E é muito importante diferenciar essa saudade de realmente essa falta. E que essa saudade, ela remete às lembranças boas, não um sentimento bom, uma sensação boa, mas que muitas vezes você consegue elaborar se aquilo não deu mais certo. Mas a dependência faz você querer voltar a todo custo, faz você não conseguir seguir a sua vida sem essa pessoa. Isso é uma observação, eu coloquei no meu perfil recentemente a diferenciação entre saudade e dependência. Então, só aproveitando, para quem não me segue ainda, já segue aí no meu perfil, já para não perder nenhum conteúdo. E quem também está acompanhando aí, que é meu seguidor, que não segue a Andressa, já segue aí para não perder nenhum conteúdo dela, tá? E depois, gente, deixa aí se vocês gostaram desse collab para a gente desenvolver mais experiências assim para vocês, tá? Com certeza. Falando, né, Laís, você comentou, né, dos níveis de dependência. Então, hoje existe muito claro duas distinções, né? Que essa pessoa, muitas vezes, que é uma dependência emocional ativa e uma dependência emocional passiva. Então, como é que a gente enxerga isso? As pessoas que têm essa dependência emocional mais ativa são as pessoas que conseguem falar, né? Ai, porque eu vou te deixar. Ai, porque eu não quero mais ficar com você. Ai, porque eu vou dar um ponto final com o meu ex. Eu não vou mais ter recaída. Ai, porque isso. Elas têm essa percepção de que muitas vezes estão por cima, né? Porque elas manifestam esse poder, muitas vezes internalizado. Mas no fundo, é tipo aquele cão que ladra, mas não morde, né? As pessoas que têm essa dependência emocional ativa, elas conseguem se manifestar, mas chega na hora do vamos ver, essa mulher ou esse homem não consegue cortar esse vínculo. E aí, as pessoas que têm essa dependência emocional mais passiva são normalmente pessoas mais introspectivas, que estão muitas vezes com o emocional muito mais fragilizado, que não conseguem se posicionar, que não conseguem se manifestar, sujeitas muitas vezes, né, a relacionamentos muito mais delicados, com dificuldade de conseguir se sobrepor, conseguir no sentido de manifestar suas opiniões, suas vontades, e muitas vezes esse ex ou até mesmo essa ex acaba tripudiando, acaba fazendo com que essa pessoa se sujeite muito mais, se submeta a um relacionamento delicado, porque não tem essa força interior, esse posicionamento já instalado na sua própria personalidade, né? Isso. Você percebe, Laís, essa distinção assim que você consegue enxergar? Tem pessoas que também ali no teu perfil que te seguem, que muitas vezes não são dependentes emocionais, que se posicionam de uma forma mais ativa e não conseguem enxergar que tem essa ferida instalada? Percebo sim. A pessoa tenta disfarçar essa dependência, não é? Para proteger, inclusive, o seu ego. E é uma forma de ela se esconder. Então, é melhor identificar a dependência para enfrentar e não ficar nessa necessidade do outro. Então, essa identificação é muito importante. É o primeiro passo. Uma vez eu recebi uma pergunta, e como curar essa dependência? O primeiro passo é identificar. Porque se você não identifica, você sempre fica querendo o outro. Achar essa cura no outro. E essa cura não está no outro.
Essa cura está em você, essa cura está na gente que já sofreu uma dependência emocional. Esse é o ponto que você falou, é muito nítido, né? Você enxergar que não tá legal. E aí você admitir que isso não tá legal e buscar recursos para desenvolver, para curar essa ferida emocional. Caso contrário, se você não parar para perceber, né? Esse exercício que a gente fala muito, como psicóloga, como coaching de relacionamento, né? Esse movimento de autopercepção, tipo, poxa, peraí, não tá legal o que eu tô vivendo, preciso ajustar os ponteiros, porque caso contrário não vai pra frente. E aí, nisso, né, Laís, a gente tem vários níveis de dependência. E falando um pouquinho, né, dessa distinção, hoje tem pessoas com nível mais inferior de dependência emocional, né, que são aquelas pessoas, como você falou aí no início, que muitas vezes querem ficar toda hora olhando para esse ex, né, se esse ex está online, acompanhando a vida, muitas vezes, até tem mulheres, esses dias uma seguidora minha falou assim, Andressa, eu chego a pedir para os meus filhos, quando eles passam o final de semana na casa do ex, o que aconteceu, eu quero detalhes, eu uso as crianças, olha só como é que é o nível da dependência, eu uso as crianças para saber o que ele está fazendo da vida. Então são aquelas pessoas que ancoram esse emocional, esse bem-estar no que o ex está fazendo. Então, se o ex está feliz, ela já não fica feliz. Se o ex está com outra, ela já fica, tipo, se sentindo muito mal. E aí a gente passa para níveis um pouco mais intermediários, que são aquelas pessoas que enxergam que já tem um nível de dependência e passam por um processo que demora muito mais para superar, para cortar o vínculo, para fazer essa cura emocional, até casos muito mais severos, né? Que eu acho que é o que vem muito pra gente, né, Laís? Dentro das nossas clínicas, dentro dos nossos processos de atendimento, que é aquela pessoa que muitas vezes, quando tem níveis muito altos de dependência emocional, afeta, tem crises de ansiedade, crises de pânico, não consegue se alimentar, não consegue dormir, o trabalho começa a faltar porque ela não consegue reagir, não consegue sair da cama, ela fica literalmente no chão com esse término de tão grande que era. É como se perdesse o ar, né? Como se tirassem o ar dessa pessoa. E aí a gente tem, né, esse processo com pessoas que hoje, infelizmente, têm comportamentos suicidas, que num término de relacionamento, só de pensar nesse término já ameaçam muitas vezes. Esse ex já tentam, muitas vezes, ficar nesse relacionamento através de ameaças. E são esses os tipos de pessoas, né, Laís, que a gente precisa dar muita atenção, que realmente precisam, a partir do momento que foi identificado isso, pedir socorro, seja com medicação, seja com terapia com psicólogo, com coaching, para realmente, né, são casos muito mais severos, eu diria assim, né? E eu acho que são os que mais aparecem pra gente, né, Laís? Isso, Andressa. Realmente é muito sério, essas pessoas precisam de muita ajuda, porque é como se o outro fosse realmente esse ar que elas respiram. E se tirar essa pessoa, elas ficam ali, naquele vazio, naquele buraco, aí dá justamente essa sensação, essa ansiedade, essa angústia. Ela se depara com a sua própria companhia. E por ela ter muitas questões que não são trabalhadas, muitas angústias, muitos traumas, ela não consegue se deparar com ela. E muitas vezes ela usa esse outro para tentar se esconder das suas próprias dores. E é por isso que a gente precisa identificar essa dependência para justamente se resgatar. Se você percebe uma dependência, não é do outro que você precisa, é de você, é de se encontrar. Para se encontrar, muitas vezes, com suas dores, com seus traumas, para se curar e se resgatar. E aí, como a Andressa falou, que tem o trabalho dos coaches, tem o trabalho dos psicólogos, a Andressa trabalha nessa área, especialista em fins de relacionamento. Eu sou psicóloga, eu trabalho nessa área de relacionamento. Então, nós entendemos como funciona esse processo de identificar e de trazer essa cura, de trazer esse encontro seu com suas dores, com suas vivências, que pode muitas vezes também estar atrelado lá na infância. Não é, Andressa? Era isso que eu ia te perguntar, né, Laís? Às vezes as pessoas têm essa falsa ideia de que
foi o término do relacionamento, ou foi aquela pessoa em específico. Ah, porque eu fiquei dependente emocional quando o fulaninho me deixou. Ah, eu fiquei dependente emocional quando eu me relacionei com determinada pessoa. Só que, na verdade, o que acontece? Essa ferida que você está vivendo atualmente, ela já estava registrada, né, Laís? Desde a nossa infância. Se tu puder comentar um pouquinho, né, da onde vem essa dependência? Por que ela só se manifesta muitas vezes dentro dos relacionamentos ou na nossa vida adulta, né? Isso, Andressa. Porque a criança, ela é basicamente dependente. Ela precisa dos pais. Sem os pais, sem os cuidadores, ela não vai sobreviver. Então, ela tem essa necessidade daquela alimentação, daquele cuidado, daquele toque, daquele olhar, daquele afeto. Só que à medida que a criança vai crescendo, ela vai adquirindo a sua independência. Só que algumas feridas são registradas na infância, lá no inconsciente, quando muitas vezes a criança não é olhada, não tem aquela devida atenção, não tem aquele toque, não tem aquele olhar, não tem aquele carinho. Aí vão ficando ali vários vazios, vários buracos, e diante daqueles problemas, daqueles cuidadores, que ela não teve muitas vezes. E ela faz o quê? Ela tenta suprir aquela falta com outras pessoas. Então, aquela falta, ela não é necessariamente de uma pessoa, de um relacionamento. Muitas vezes é aquela falta lá de trás da infância, daquilo que ela não recebeu. E ela vive buscando em outras pessoas tentar encontrar aquilo. E é onde ocorrem os ciclos da dependência, não é, Andressa? Exato, e isso que você falou, né, Laís, pode se manifestar. Hoje a gente está falando de dependência emocional, né, que é suprir através das outras pessoas uma falta emocional, uma falta de sentimento que a gente tem. Mas existem sim outros tipos de dependência que a gente sabe que são que as pessoas tentam suprir com outras coisas, né? Tem gente que é compulsiva muitas vezes por compra, porque aquilo desperta um sentimento que foi ancorado lá na infância, né? E aí a gente abre para um universo de vários tipos de dependência, né? Isso. Porque o ciclo... Pode falar. Porque esse ciclo, ele tende a se repetir. E digamos que seja uma dependência emocional. Se for de que a dependência, só explicando para vocês essa diferenciação entre dependência, como a Andressa falou, não é? Pode ser dependência por compras, pode ser dependência por bebida, pode ser dependência em diversos aspectos. A emocional é quando a pessoa depende de outra pessoa, basicamente de relacionamentos. E aí é onde surgem os ciclos. E você depende de uma pessoa, tá ali no relacionamento, digamos que aquele relacionamento não deu certo, bola pra frente, inicia um novo relacionamento. Só que se essa dependência não for curada, ela vai se repetir em outro relacionamento, em outros relacionamentos e não tem fim. É um padrão, né, Laís, que já está enraizado no nosso inconsciente, né? São coisas muito mais fortes que não é algo que diz respeito a simplesmente ao agir. Porque a pessoa fala assim, eu não quero mais ser dependente. Daí você acha que você não vai mais ser dependente. Não é automático, gente. Assim, a partir do momento que já registrou no teu banco de dados, se você não parar em nenhum momento e observar que aquele comportamento está te levando a determinado resultado, você vai ficar repetindo esse ciclo a vida inteira. Por isso que, infelizmente, esses dias uma seguidora falou assim, Andressa, eu tenho dependência emocional, eu curei a minha dor do término do relacionamento com outra pessoa, essa pessoa me deixou, eu fui para outra pessoa e eu tô num ciclo que agora eu tô sofrendo exatamente a mesma coisa que eu já sofri, porque eu não tô conseguindo curar essa ferida. Então, é inconsciente. Quando você piscou, quando a gente fala de comportamento humano, né, Laís? A gente não, muitas vezes, a gente não, mesmo tendo muito autoconhecimento, o nosso sistema, ele é muito mais esperto do que a gente, né? O nosso inconsciente, ele nos joga para esses cenários e cabe a gente identificar e parar, não, só um pouquinho, eu tô fazendo a mesma coisa que eu já aprendi, que eu preciso melhorar. E aí, Laís, eu vou te perguntar, né, já que você fala sobre dependência emocional, que você é especialista nisso. Você já teve algum caso de dependência emocional dentro dos relacionamentos? Compartilha um pouquinho com a gente aí
a tua vivência também, porque eu acho que a gente também, como profissionais, a gente também passa por muitas coisas. É importante a gente também compartilhar para quem nos assiste, que assim, estamos em constante evolução, né? Sim, Andressa, com certeza. E essa questão de eu me especializar nesse tema, basicamente independência emocional, ele surgiu muito de uma necessidade minha, de feridas minhas. E eu era muito dependente emocional, principalmente na minha adolescência. Eu acreditava que eu precisava de um relacionamento para me fazer bem, para me fazer feliz, para me sentir bem. E aí eu ficava, muitas vezes tinha um namorado e depois aquele namoro não dava certo, mas eu não conseguia ficar sozinha. Eu já buscava outro relacionamento. E eu ficava nessa procura, nessa busca, achando que aquela pessoa iria me trazer felicidade. E só depois que eu percebi isso, foi que eu identifiquei que não era necessariamente uma pessoa que ia me fazer feliz, seria eu mesma. E nesse ciclo de dependência, eu sofria muito, porque quando acabava um namoro, por exemplo, eu achava que eu estava sofrendo por aquela pessoa e sofrendo muito, só que na verdade eu estava sofrendo com as minhas próprias feridas. E daí, para suprir, eu já buscava outra pessoa para iniciar um outro relacionamento, só que aquilo continuava, aquele padrão sempre se repetia. Gente, coloca aqui nos comentários se vocês, a Laís compartilhou o exemplo dela, ativei de novo aqui os comentários, compartilha com a gente, pessoal, se alguém também já teve um exemplo assim igual o da Laís, de muitas vezes ir curando a dor de um fim com outra pessoa e assim sucessivamente nesse ciclo presa também, compartilham aqui conosco. Eu acho que é importante. E isso é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas fazem isso inconscientemente. Eu também, Andressa, já fiz. E aí cabe a gente ter esse nível de percepção, né, Laís, de identificar que não é normal esse comportamento, que é muito mais dessa nossa falta interior que a gente tem de querer ter sempre alguém do nosso lado, do que algo que tem em relação diretamente à dor do término, né? Isso. E identificar para não querer que o outro fique suprindo esses seus vazios. Porque quando você deseja isso, você está, na verdade, usando aquela pessoa. E você não está se doando, você não está compartilhando o melhor que você tem. Na verdade, você está precisando. É como se você estivesse vazio e quisesse que aquela outra pessoa suprisse as suas faltas. E quando a gente fala em se trabalhar para não ser dependente, não é uma questão de egoísmo. Quando a gente fala em se cuidar, em trabalhar o autoconhecimento, a autoestima, o amor próprio, não é questão de egoísmo para você pensar só em você e não pensar no outro. É uma questão de você investindo em você para você ser melhor ao lado de outra pessoa e com isso construir relacionamentos saudáveis. E não esses relacionamentos tóxicos, em que há muita dependência do outro, em que há muito controle, muita raiva, muito ciúme, que todas essas consequências que levam também ao término, não é? São frutos dessa dependência emocional. Exato, exatamente. As leoas aqui, o pessoal tá todo mundo se acusando. Eu faço isso, fiz isso, é assim realmente. E é natural muitas vezes, só que a gente não percebe. E aí acontece exatamente isso que você falou, né, Laís? Daí você já vai para um próximo relacionamento com essa carga emocional. Ou seja, você não tá bem contigo mesma. E aí você se joga nesse próximo relacionamento, já fadado ao fracasso, porque muitas vezes você vai com essa carga de sugar, de querer muito do outro, de ir com essa ansiedade, com esse desespero para se tratar, parece que é muito essa questão de sugar tudo que o outro tem para eu me sentir bem, e aí o outro percebe isso e automaticamente você já entra num ciclo da rejeição, muitas vezes, que a outra pessoa já não aguenta mais, porque você não tem fortalecimento emocional suficiente sobre si, sobre a sua vida. E aí dentro disso, vou compartilhar, eu tenho um término de relacionamento que assim, ó, me deixou no chão, literalmente, assim que meu Deus do céu, eu achei que eu ia realmente cair numa depressão profunda,
porque não tinha força para me reerguer. E era justamente, diferente do teu exemplo, Laís, eu sempre fui uma pessoa que me dei muito bem com a minha solidão. Só que em determinado momento da minha vida, eu me deparei em uma cidade nova, com um emprego novo, sem amigos, sem família por perto. E aí uma Andressa que antes lidava bem com a solidão, que curtia muito meus momentos de solitude, comecei a me ver desamparada, comecei a me ver triste, comecei a me ver frustrada. E aí, automaticamente, né, o meu emocional que não estava legal, fez eu me conectar com uma pessoa. E aí, quando você não tá bem, isso é um puxão de orelha para todo mundo que está assistindo aqui, vocês parem de querer botar a responsabilidade da felicidade de vocês na mão das outras pessoas, tá? Eu falo isso porque eu já fiz isso. Então, lá vai o puxão, a chinelada com amor da segunda-feira. E aí, quando você não tem esse sentimento que transborda sobre você e sobre a sua vida, você puxa da pessoa, né, todos os recursos que você precisa para ser feliz. E aí a tua vida começa a ficar desinteressante se você não vê a pessoa no final de semana, se a pessoa não te responde, não conversa com você, não te dá carinho, não te dá atenção. Aí você acaba esperando muito do outro e deixando de fazer as coisas por você. E foi nesse momento que que eu passei realmente por um relacionamento de uns 8 meses. E aí aquela coisa não supria, porque em vez de eu me sentir amada, em vez de eu me sentir completa e realizada, parecia que estava sempre faltando alguma coisa. Mas na verdade não era o outro que devia preencher aquilo. O que faltava estava dentro de mim. Só que demora um tempo para você perceber que, tipo, opa, ninguém me deve nada. As pessoas, parem de achar que as pessoas devem coisas para você, os relacionamentos. Senão, porque é uma dívida que nunca vai ter fim. Se você não consegue, né, Laís, se suprir, se manter com a sua individualidade, com a sua felicidade, levar a sua vida de uma forma equilibrada, você sempre vai estar numa falta desgraçada que essa conta nunca vai fechar. Você pode pegar quantas calculadoras você quiser, sempre vai ter algo faltando, né? Isso, Andressa. E é muito interessante essa questão que você trouxe desse padrão de dependência. Porque realmente, quando você tem esse padrão, você pode estar ali num relacionamento que poderia dar certo, aquela pessoa é presente, tem um afeto com você, só que você não sente que aquilo é suficiente, você sempre quer mais, e você quer sugar demais daquela pessoa, e você acaba se tornando uma pessoa que não é muito atraente, como a Andressa falou, acaba atraindo a rejeição, porque você, com esse excesso, o outro nunca vai suprir essa necessidade que você tem. Então, é muito difícil e praticamente impossível estabelecer um relacionamento saudável nessa dependência, porque você nunca vai achar que é o suficiente, você vai estar sempre querendo mais. E o outro nunca vai conseguir lhe dar esse tudo, porque não é o outro que vai lhe preencher, não é você mesma que vai buscar formas de se fazer feliz. Exato, né? As pessoas têm ainda, a gente tem essa, não é crença, mas é essa questão, né, da metade da laranja, e eu sempre falo, não existe metade da laranja, gente, existe 2 laranjas inteiras, só que se você não é uma laranja inteira, você sempre vai ficar procurando, né, no outro essa metade, mas essa metade nunca vai existir, o outro vai vir como uma laranja inteira, muitas vezes, e aí não vai fazer sentido, porque mesmo assim, essa laranja sendo inteira, ela não vai encaixar nessa metade que falta em você. Essa é uma analogia muito rica que eu falo, para de você ficar acreditando que tem a metade da laranja. Você tem que ser uma laranja maravilhosa para se juntar com uma outra laranja e fazer um suco muito bom, né? E é aí que os relacionamentos realmente fluem com equilíbrio, com reciprocidade, onde a balança ela vai oscilar, mas ela sempre vai estar num constante equilíbrio, porque as duas pessoas estão realmente dispostas a viver aquilo, né? Isso. E essa questão da metade da laranja é muito interessante, essa analogia. Porque também tem muita gente que acredita que encontrou, não é, a metade da laranja. E às vezes aquele relacionamento não dá certo, ou aquela outra pessoa não quer. Só que ela acha que aquela realmente é a metade dela. E ela acaba ficando obcecada por aquela pessoa. Ela diz, essa aqui é a minha metade, e essa pessoa aqui que tem que ser pra minha vida, e essa pessoa que vai me fazer feliz. E ela insiste, ela faz de tudo para aquilo dar certo. Só que quanto mais ela faz de tudo para aquilo dar certo, mais tende a não. Travou, Laís.
preciso fazer. Voltou? Voltou, agora voltou, mas deu uma travadinha. Então, deixa eu continuar. E quando ela fica nessa escassez, ela está vibrando numa frequência de necessidade muito grande e aquilo tende a não dar certo, porque ela fica naquela necessidade, tem que ser isso, tem que ser isso, e ela não demonstra que ela é abundante na vida dela, em outras áreas, que ela é interessante, mas ela fica naquela necessidade, e ela só mostra para o outro aquele vazio, aquela falta que ela quer suprir. Quando ela acha que ela tem uma metade e fica muitas vezes obcecada por outra pessoa. E aí o Ítalo falou aqui uma laranjada, exatamente isso, é esse o buscar uma laranja realmente saudável para vir fazer uma laranjada. E aí dentro disso, né, Laís, falando de términos de relacionamento, o que acontece muitas vezes é essa mulher não tratar essa ferida de dependência emocional, né? Eu acho que são dois cenários bem cruéis, na verdade. O primeiro que ela não consegue romper, de fato, com essa pessoa e fica aí, sei lá, um ano tentando superar. Aqui a nossa seguidora falou assim, esse é meu problema, não estou conseguindo ficar bem depois que ele foi embora. Esse é um cenário. E um segundo cenário que eu acho extremamente agravante é essa questão de quando você não se dá bem com você mesma, você pega muitas vezes uma laranja podre, né? E busca essa laranja para tentar suprir uma falta. E aí, quando você não tem essa cura emocional dessa dependência, você aceita qualquer coisa. E às vezes essa qualquer coisa vai fazer muitas vezes te enfiar muito mais no fundo do poço. Porque você não tem essa consciência de que do seu alto valor, que eu sempre falo, né? Tá muito vinculada essa ferida de dependência com essa questão de você não se enxergar completa, realizada, uma mulher de alto valor, e aí você aceita uma laranja podre para botar dentro do teu suco, com a outra tua metade, que também já não é aquela coisa, e aí você já acaba a tua vida, infelizmente, relacionamentos extremamente destrutivos e por aí vai, né? Isso, Andressa. Porque a pessoa, quando ela tem a dependência, né, ela já tem aquela ferida de baixo valor, ela já não se acha boa o suficiente, ela se acha inferior, então ela sente que precisa do outro, muitas vezes para trazer aquela validação para ela. É como se fosse assim, se esse outro, que eu acho tão interessante, me quiser, então eu também sou interessante. Então ela usa esse outro muitas vezes para se validar. Não é verdade, Andressa? Exato. A Alita comentou aqui, eu tenho contato frequente devido às filhas, ainda dói ver ele. Então isso aqui, existe provavelmente uma ferida de dependência, porque você... uma coisa é você passar por essa dor desse término, né? Existe a fase da dor que a gente sabe, que a gente também trabalha muito, e também identificar, né, poxa, se esse doer, da onde está vindo esse doer? Será que é essa dependência que você gostaria de estar junto? Você gostaria de fazer parte? O que é essa dependência emocional diante desse término, né? Alguns exemplos aqui para vocês, gente. Me desestabilizo com frequência ao ver ele, né? Não consegue virar a página, tá aí há muito tempo. Gente, não é normal. Você tá aí há um ano, seu ex já tá construindo a família dele com outra, já tem, enfim, ou vice-versa, né? A mulher também. E esse homem tá lá com a vida estagnada, com a vida parada. Gente, isso não é normal, você parar a sua vida por causa daquela pessoa. Isso é um sério índice de dependência emocional. Outros sinais automáticos, como a gente falou, né, Laís? Ter essa necessidade de olhar, de ficar sabendo, de entrar na vida, muitas vezes criar, não podia falar, mas criar perfis falsos para ficar olhando, para ficar se munindo dessas informações sobre esse ex. É como se fosse necessário para você estar sempre em constante informação, né? Ou se aproveitar de oportunidades para criar pontos de contato, muitas vezes, né? E muitas vezes esse ego ferido, né? Né? Será que ele não vai voltar? Será que, né? E aí a gente fica nesses ciclos presos, né? Isso. Outro pessoal, podem ir mandando aqui o que vocês estão sentindo, que a gente vai comentando, compartilhando com vocês, tá? 9 meses não é normal, gente.
tá? Claro que todo mundo tem o seu tempo de superação, mas existe um limite ideal, né? A partir do momento que você decide se curar, o processo ele vai ser muito mais rápido. A Os Gislaine comentários não compartilhou. aparecem aqui para mim. Não, eles vão aparecer aqui, mas eu vou ler esse aqui, ó. Eu até estava melhor, mas sábado nos encontramos de novo. Aí voltou tudo. Recaídas. As recaídas, gente. Recaída é assim, ó. É tiro, porrada e bomba, é caixão em vela preta. Não adianta. E por mais, presta atenção, gente, que tá aqui, por mais que você se sinta uma mulher extremamente segura, confiante, ai, já dei um ponto final, não quero mais saber do teu ex, mas assim, e aí, por que você tá tendo essa recaída? Qual que é a ferida que tá por trás aí? É justamente isso que a gente tá falando. É verdade. E além dessa ferida, não é? Tem muito uma crença de que se você alimenta isso por muito tempo, um ano, vários meses, vários anos, que esse relacionamento já terminou, aquela pessoa já seguiu sua vida, e você fica se perguntando por que eu ainda não consegui, por que eu ainda sinto isso, por que eu ainda fico com essa saudade, com esse sentimento, com essa dependência. Muitas vezes pode ser essa crença instalada de que aquela pessoa iria lhe fazer feliz, de que com aquela pessoa tudo seria perfeito. E você idealiza todo aquele cenário, você sonha em viver aquilo, ou reviver aquilo, você constrói uma realidade. E, na verdade, o que a gente traz hoje para vocês é que ninguém pode ser responsável por sua felicidade. Para romper essa dependência, você precisa se conscientizar, primeiramente, que você é o responsável por sua felicidade. Que ninguém vai suprir esses seus vazios, que ninguém vai acabar com as suas dores, que você mesma pode se trabalhar, se você não conseguir sozinho também, não é, Andressa? Com a ajuda de profissionais, para trabalhar essas suas questões. Exatamente isso. Esse é o ponto, né, Laís? É a pessoa ter consciência. Opa, talvez hoje com essa nossa live, com certeza com esse nosso encontro aqui, muita gente ficou assim, talvez tenha uma ferida de dependência. É essa a nossa missão dessa live aqui hoje, tá, gente? É você abrir os olhos e parar para perceber se, opa, acho que preciso ajuda, acho que preciso recorrer. E aí, como a gente fala, né? Hoje a gente tá falando de uma ferida específica que é a dependência, mas nunca é só uma coisa, tá, gente? Assim, ó. Assim, eu falo, né? É um bolo com mais de 1000 ingredientes. Daí você acha que você arrumando a cobertura do bolo, você tá curada, né? Você tá conseguindo. Não, não é assim que funcionam as coisas. Porque tu puxa, é como se puxasse um fio e aí o novelo inteiro vem junto. Essa é a minha missão, a missão da Laís também é mostrar pra vocês que nunca é só uma coisa. Sempre tem mais coisas por baixo dessas camadas. E aí, justamente, a nossa missão dessa live é a questão financeira também demais. A Alita comentou, né? Pode sim acontecer essa questão de dependência financeira que tá junto com essa emocional. Há uns 3 meses atrás eu tratei uma cliente minha de consultoria que tinha essa dependência financeira e emocional junto. E aí são 2 vínculos que você tem que cortar. Um é o racional, né? E o financeiro. Só que um vai estar diretamente ligado ao outro. Né, Laís? Não sei se tu tem algum exemplo aí de alguma situação também que você vivenciou aí na clínica, enfim, se você pode compartilhar. Sim, Andressa, já recebi alguns pacientes em um caso específico que ela acreditava, não é, que aquela dependência era financeira, mas na verdade era uma dependência emocional. Ela justificava querer voltar para aquele relacionamento por conta da questão financeira, mas na verdade a gente percebeu que era uma dependência emocional. E muitas mulheres até continuam, não é, num relacionamento que não é saudável muitas vezes, justificando que é pela necessidade financeira. Só que essa necessidade financeira, ela também vem dessa dependência emocional. Ela quer estar com o outro e ela acaba muitas vezes não assumindo isso, não aceitando isso. E tentando justificar de alguma forma. Não querendo perceber, né? Não querendo perceber e usando pontos de fuga para não é isso. Mas no fundo a gente vai perceber que sim, com certeza faz sentido.
É. E nessa investigação a gente vai identificando e a pessoa vai percebendo e vai se descobrindo também. Exato. E é um processo contínuo, né, Laís? De evolução, né? E a partir do momento que você tem essa consciência e trata isso, provavelmente para o teu próximo relacionamento, você não vai cair nesse mesmo ciclo, como a gente falou. A partir do momento que tu tem consciência, tu vai, opa, acho que eu tô beirando de novo para minha ferida da dependência. Preciso ficar atenta a isso aqui, né? Com certeza. E é muito importante para construir relacionamentos saudáveis, não é? Porque a gente não tá aqui para dizer que é para você viver sozinho, que você não precisa se relacionar. Mas justamente para você construir esses relacionamentos saudáveis, você precisa justamente romper com essa dependência. Para não ficar precisando do outro, para não ser uma companhia ali na escassez, mas para ser trazer o melhor que você tem para o outro e compartilhar com o que o outro tem de melhor para você também. Exato. Exatamente isso. O Wellington perguntou assim: a carência está nesse processo de atrapalhar? Às vezes sim, né? Quando a carência está demasiada, a pessoa ela vem junto com isso, né? Quando ela está com essa carência, com essa necessidade que vai para além do normal, isso já é um início do processo de dependência, né? Isso. E essa carência é muito a falta de si. A pessoa não se permite ter momentos sozinha, ter um momento de reflexão, de se deparar com a sua própria solitude. E aí ela fica nessa necessidade tão grande do outro e essa carência de estar com o outro a todo momento. E ela precisa trabalhar essa solitude, não é? Esses momentos sozinha, que você está construindo o seu melhor para estar junto ao outro. Exato. Exatamente isso. Trabalhar esses nossos medos internos da solidão e aprender a viver bem conosco mesmo. Porque eu sempre falo, né? A gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho, mas se tu não tem consciência disso, né? Não adianta, você vai ficar sempre com essa falta interna, com essa angústia, com essa ansiedade. Ó, às vezes digo que estou bem, do nada fico mal de novo, só que fico pensando nas imagens dele com a outra, quando descobri que ele estava me traindo. Aqui, alô, Leoa, vamos socorrer isso aqui. Naturalmente, não é só dependência aqui, tá? Isso aqui tem um ego ferido, isso aqui tem uma ferida de senso de injustiça, de traição ainda que não foi digerida, como eu falei, tem muita coisa por baixo disso aqui também, tá? É um princípio de dependência? Tem dependência junto? Tem com certeza, mas tem muitas outras coisas também envolvidas. Isso. Gente, mais alguma dúvida? Esse tema aqui, ele é um tema bastante denso, tá? Tava falando com a Laís antes quando a gente planejou esse collab, para a gente setar isso em 2 momentos, né? Aqui a gente abre a mente de vocês realmente, para vocês perceberem de fato se é uma dependência, quais são os sinais que identificam. A gente trouxe muitos exemplos aqui na live. E num segundo momento, a gente quer trazer pontos nela, de como superar, né? Como trabalhar isso. E nós já convidamos vocês para assistirem também esse segundo momento, que nós já estamos preparando para vocês, sobre esse processo de superação. Muitas pessoas nos perguntam como superar, qual é a cura? E hoje nós trazemos já um primeiro ponto para vocês, que ao identificar já é o primeiro passo para a cura. Porque como é que eu vou curar algo que eu nem sei se eu tenho? Então já fica aí essa chamada para vocês irem identificando, observando esses sinais, se você realmente tem essa dependência. E se conscientize que se você percebe essa dependência, não é do outro que você precisa. Você precisa se curar e se resgatar. E nesse próximo momento nós vamos trazer para vocês esse processo de superação. Com certeza. Laís, quero agradecer a tua presença aqui, agradecer todo esse conhecimento que você compartilhou. Espero que também o pessoal do teu perfil tenha gostado desse nosso encontro. Já faz teu chamado aí para a galera, para o povo. Com certeza. Agradeço muito também a sua contribuição, seu conhecimento. Foi muito construtivo, de muito aprendizado. Eu tenho certeza que foi muito bom
para todo mundo que acompanhou aqui. Eu que agradeço, Laís, pela tua atenção, como eu falei. Com certeza mais encontros vão sair. Vamos ver se. Vamos botar aí, ó. O Wellington já falou, foi muito bom, que bom. Obrigada, gente. Obrigada. A nossa missão, com certeza, é trazer cada vez mais conhecimento para vocês, mais informação. Como eu falei, né? Isso sempre ajuda vocês também de alguma forma. Claro que aqui, né, Laís, a gente faz o nosso máximo aqui na internet, a gente doa muito do nosso tempo, mas é sempre um processo, isso é um desafio nosso, né, Laís, em mostrar para as pessoas que isso aqui que a gente traz é um conteúdo mais generalista, né? Tá aí a Laís com os atendimentos dela. Hoje, especialmente, eu tô abrindo a minha agenda do mês de dezembro para as minhas consultorias individuais também, que é o local onde a gente consegue, de fato, tratar vocês. O conteúdo que a gente disponibiliza aqui, ele é riquíssimo. A gente não tem dúvida que você sai daqui com outro olhar. Mas é diferente da gente pegar na sua mão, de acompanhar, fazer um processo. A Laís com as clínicas, eu com o processo de coaching de relacionamento, no que diz respeito à superação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham consciência disso. É esse o ponto, né, Laís? Consciência para identificar que, bom, com a Andressa e com a Laís eu vou até a curva da esquina, mas o caminho eu preciso de alguém do meu lado, me acompanhando, me ajudando no meu processo, no que diz respeito às minhas feridas emocionais, né, Laís? Isso, porque cada ser humano é individual, tem a sua individualidade, não é? Tem o seu processo. Então a gente traz esse tema, a gente sinaliza, mas aí se você perceber que você tem essa necessidade, nós estamos aqui para te acompanhar. Exato. Então tá, meu povo, reassistam depois dessa live, já mandem ela para alguém. A gente quer agradecer, né? Sigam o perfil da Laís, Leoas, convidados aí, seguidores da Laís e seguidoras da Laís, também sigam aqui o conteúdo. Aqui a gente traz pessoas que a gente acredita, que a gente confia no trabalho, então sempre buscando esse propósito que é ajudar todos vocês, tá bom? Isso, obrigada a todos que estiveram aqui. E nós aguardamos vocês num próximo encontro. Com certeza. Beijo, beijo, Laís, e mais uma vez obrigada. E até. Obrigada, André.